Nem tudo que a Disney faz vai acabar dando lucro pra empresa, provas disso são The Acolyte e as Marvels, por exemplo, que acabaram dando grandes prejuízos pra produtora. Mas antigamente a Disney era muito mais cautelosa quando ia escolher os projetos que ia fazer e lançar no cinema. A prova disso é que existem vários projetos cancelados que poderiam ter feito sucesso, mas a Disney escolheu não fazer eles porque tinha dúvida se isso ia acontecer. O primeiro e mais famoso deles, com certeza, é o filme Newt. Ele tinha sido anunciado em 2008 para contar a história do Newt e da Brooke, que seriam os dois últimos tritões azuis, uma espécie de lagartixa. Eles eram os últimos da sua espécie e teriam que reproduzir para poder continuar populando o planeta. Só que na história, esses dois bichinhos não se davam bem, eles não gostavam um do outro, e ao longo da jornada e do caminho que eles iam trilhar, eles iam aprender a se gostar para no final resolver a situação. A Pixar chegou a anunciar que o diretor do projeto seria Gary Ridstrom, que foi responsável pela direção de vários curtas da Pixar extremamente famosos, dizendo que seria uma mistura de aventura e emoção no filme. Tanto o estilo visual quanto a temática do filme era típico da Disney e típico da Pixar. Ia conseguir abordar umas questões de diversidade, de aceitar o outro como ele é. Mas 2 anos depois, em 2010, o projeto acabou sendo oficialmente cancelado, porque ele era muito parecido com o filme Rio, que já estava sendo produzido pela Blue Sky. Sem contar que nenhum dos roteiros estava agradando os executivos, que escolheram cancelar completamente o projeto ao invés de reformular ele de alguma forma, já que a ideia podia parecer muito repetitiva ou derivada de alguma outra coisa. Mas algo que pouca gente sabe é que Toy Story 3 era pra ser muito diferente do que ele acabou indo pro cinema, já que o roteiro original tinha sido feito pela produtora Circle 7, que foi um estúdio criado pela Disney enquanto ela tava rompida ali com a Pixar, depois que o contrato deles tinha acabado. O roteiro original ia mostrar o Buzz Lightyear sendo chamado para um recall no Japão, já que ele ia ser um boneco com algum defeito. Então toda a turma de brinquedos seria que ir até lá pra poder ajudar o amigo deles, mostrando a origem do Buzz, a origem dos brinquedos, explorando um novo território. A ideia do roteiro era ser algo muito mais aventuresco, com menos emoção, do que foi o que a gente viu na versão final. Só que quando a Disney conseguiu comprar a Pixar, se juntar novamente com a produtora, eles ignoraram esse projeto por completo, pensando em algo completamente novo. A única coisa que existe desse roteiro de Toy Story 3 são algumas artes conceituais, mas que também não dizem muita coisa sobre o filme. Só dava a entender que ele ia ter uma pegada ali muito parecida com a do Toy Story 2. Varian e os Sete Reinos era um projeto que parecia muito interessante sobre um garoto alquimista que queria salvar o pai dele e unir todos os reinos onde ele vivia. Parecia que ia ser uma grande aventura, ele tendo que passar por vários reinos diferentes, cada um com suas culturas diferentes, tendo que enfrentar vários inimigos interessantes justamente para conseguir salvar o seu pai e unir todos os Sete Reinos. O projeto ele nasceu para ser um spin-off, uma continuação de Enrolados, onde a ideia era expandir toda aquela mitologia, mostrar muito mais espaço dentro daquele mundo, só que acabou que essa ideia ficou grande demais e ninguém sabia o que fazer com ela. Então logo na fase inicial, o filme do Varian e os Sete Reinos teve muitas dificuldades e não conseguia encontrar o tom certo pra história. Nada que conseguisse se encaixar no que a Disney estava procurando, fazendo a produtora preferir focar em projetos que ela já sabia que iam dar certo ao invés de arriscar algo novo. Já no filme O Império do Sol, a ideia era se parecer ali com o livro O Príncipe e o Mendigo, onde o Imperador Cusco ia trocar de lugar com o camponês Pátia pra um aprender como era a vida do outro, as dificuldades e as virtudes que cada um tinha no dia a dia. Nesse meio tempo, a vilã Isma pretendia cobrir o mundo com magia negra, magia ancestral, e aí a história ia envolver temas de identidade, justamente com a troca de corpos, sem tirar a parte da humildade e a redenção que, logicamente, os personagens teriam que ter. Esse projeto era pra ser, na verdade, um grande musical da Disney nos anos 90, com músicas feitas até mesmo pelo cantor Sting, tudo inspirado na cultura inca de antigamente. Só que parecia tudo muito dramático, os executivos da Disney não estavam gostando muito disso e decidiram cancelar o projeto. A vantagem é que boa parte do roteiro foi salvo, os personagens foram mantidos e tudo acabou se transformando no filme A Nova Onda do Imperador, que hoje é um grande clássico da Disney. Foi a única forma que eles conseguiram de salvar o projeto de alguma forma, não desperdiçar todo o investimento e ainda manter a data de lançamento anunciada. O filme Gigantic era um projeto da Disney que pretendia contar novamente a história de João e o Pé de Feijão, onde esse garoto ia virar amigo de uma gigante muito adorável, que era gente boa demais com ele. E todo o resto da história ia focar naquele reino que fica acima das nuvens, acima do Pé de Feijão, com a amizade entre esses dois funcionando muito bem e eles tendo que viver aventuras naquele meio. Gigantic tinha sido anunciado em 2015 com a direção do Nathan Greco, que também é o diretor de Enrolados, e contaria com a trilha sonora feita pelo Anderson Lopes e o Robert Lopes, que cuidaram de tudo de Frozen. Toda a ideia deles era modernizar os contos de fadas mais antigos, focando em algo visualmente e emocionalmente mais interessante pro público atual. Mas mesmo com tanto nome importante envolvido, o projeto acabou sendo cancelado em 2017, 2 anos depois de ter sido anunciado, já que a Disney não gostou de nenhum roteiro, tava achando que nada combinava com o tom do estúdio e preferiu colocar esses profissionais para trabalhar em outras áreas.
Existe uma realidade onde Galinho Chicken Little 2 realmente aconteceu, mas não que nem no final do primeiro filme, e sim ia contar uma outra história onde ele ia ter que enfrentar ali um rival amoroso que tava afim da mesma garota que ele, enquanto ele tentava salvar a cidade mais uma vez de alguma outra ameaça. Logicamente a história focaria mais no relacionamento dos personagens e ia conseguir expandir o universo dessa forma, mostrando como é que ficou a vida deles depois de terem crescido um pouco, agora adolescentes. E por mais que o primeiro filme tenha feito sucesso e pudesse ser interessante sim uma continuação, logo que a Disney voltou ali a se fundir com a Pixar depois que eles tinham terminado o acordo, toda a galera ali de dentro achou que Chicken Little 2 seria meio que um título desnecessário pra companhia naquele momento, e deixaram o projeto de lado, nunca mais tocando nele. Era pra existir uma série lançada no Disney Plus sobre a princesa Tiana, de A Princesa e o Sapo. A série ia mostrar agora a dona de restaurante Tiana expandindo seus negócios e vivendo mais aventuras em Nova Orleans, sempre tendo que equilibrar a parte da vida pessoal, a vida empresarial e tendo que conviver com os encantamentos mágicos daquele universo. O projeto foi anunciado em 2020 como algo exclusivo pro Disney Plus, e parecia muito interessante justamente para poder mostrar mais da cultura de Nova Orleans e ao mesmo tempo expandir todo aquele universo da Princesa e o Sapo, que é um filme que muita gente gosta. Só que acabou tendo muito atraso, muita reestruturação dentro do próprio streaming da Disney, que hoje em dia já deixou claro que não pretende mais produzir grandes coisas pra lá. Em 2022, a série da Tiana acabou sendo tirada discretamente ali de toda a programação da Disney. Um dos primeiros desenhos animados da Disney foi Oswald, o Coelho Sortudo, e a ideia da produtora era dar uma nova série animada pra ele nos modelos atuais. Logicamente, o Oswald voltaria ali pra viver mais aventuras e enfrentaria vilões justamente como era no seu desenho original, e lançar um desenho 2D com traços dos anos 50 hoje em dia poderia ser algo extremamente interessante pra produtora, pra ter algo diferente no catálogo. Foi só em 2006 que a Disney conseguiu readquirir os direitos sobre o Oswald, que ela tinha perdido muitos anos antes, e a ideia deles era que esse projeto fosse ser um revival nostálgico daquela era da Disney de antigamente, que funcionava muito bem, principalmente vendo a fase que eles estão vivendo hoje de várias incertezas. Só que além de ter problemas legais no meio do processo, a série acabou sendo cancelada porque a Disney não estava conseguindo encontrar um equilíbrio que fosse manter a nostalgia, manter a parte clássica e ainda conversar com o público mais jovem atual. Um dos primeiros filmes a misturar animação com live action foi uma cilada para Roger Rabbit, e a ideia da Disney era produzir um Roger Rabbit 2, The Toon Platoon, que na verdade não seria uma sequência e sim um prequel, que ia se passar nos anos 40 com Roger Rabbit e a Jessica Rabbit tendo que ver várias aventuras durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentando vários inimigos. Seriam eles tanto humanos quanto animados, então ia ter muito espaço pra piada e graça nesse meio. E foram vários e vários rascunhos de roteiros entregue pra Disney, sempre tentando misturar o cartunesco com o realismo. A proposta do projeto era ser uma sátira, era ser uma grande ironia com os eventos históricos que aconteceram, mas ele acabou sendo cancelado porque o projeto ficou caro demais, os executivos da Disney mudaram e tinha toda uma problematização em cima da imagem da Jessica Rabbit. Então, infelizmente, esse projeto dificilmente vai ser visto algum dia. Baseado no conto de Hans Christian Andersen, antes de Frozen existir, a Disney já pensava em um projeto chamado A Rainha do Gelo, A Rainha da Neve, não sei como eles iam traduzir, que é contar a história da menina Gerda tendo que passar por várias aventuras ali com trolls, com magia e muita coisa diferente, pra conseguir salvar seu amigo Kai, que tinha sido aprisionado pela Rainha da Neve. Mas já é desde os anos 2000 que a Disney tá tentando adaptar essa história da melhor maneira possível, nunca conseguindo pensar no jeito certo de trazer esses personagens pra tela, tentando dar mais camadas pra eles e mais profundidade, pra funcionar de uma maneira tridimensional. Só que lá em 2013, quando a Disney decidiu mudar completamente a sua maneira de fazer filmes, foi que surgiu Frozen, que foi a grande oportunidade pra essa história ser finalmente adaptada pras telonas. Então a Rainha do Gelo acabou se transformando na Elsa, que não era tanto uma vilã assim, e a relação dela com a Anna, essa relação fraternal, acabou sendo colocada ao invés do interesse amoroso, seguindo os novos moldes que a Disney tinha criado desde Valente. Esse filme chamado Morte, eu entendo completamente a Disney ter desistido do projeto, já que ele era sobre um garoto desajeitado que acaba se tornando o aprendiz da morte. Só que ele acaba quebrando as regras do submundo para poder salvar uma princesa que ele acaba se apaixonando, que ele não acha que deveria perder a vida. E logicamente isso desequilibra a vida e a morte, que tem que se manter em completa harmonia sempre. A história era baseada em um livro da literatura britânica, que consegue trabalhar muito melhor com sarcasmo, ironia e temas mais pesados. Mas obviamente isso não combinava nem um pouco com a Disney. Então, além de ter problemas autorais com os donos da história, a Disney também não conseguia achar o tom certo pro roteiro e preferiu só cancelar esse projeto. Mas depois de ver Gato de Botas 2, eu tenho quase certeza que a DreamWorks conseguiria fazer um trabalho excelente em cima disso. O filme O Rei das Sombras era sobre um garoto desajeitado que tinha problema nas mãos, mas consegue usar seus poderes para manipular as sombras. E ele vai usar isso para lutar contra criaturas demoníacas depois de ser treinado por um tutor, que entende que aquele problema dele, na verdade, era um dom, era um poder que ele poderia usar. E O Rei das Sombras era para ser dirigido pelo Henry Selick, o mesmo diretor de Coraline. E
Ia ser mais um projeto em stop motion que ia misturar fantasia e um pouco de terror e era pra ser lançado no selo da Disney de projetos alternativos, nada muito oficial. Mas em 2012 ele foi oficialmente cancelado pela Disney, que falou que já tinha estourado o orçamento e teve divergências criativas com o Selick, o que normalmente significa que eles brigaram feio, mas mesmo assim o Selick continuou tentando pegar os direitos do filme pra ele poder produzir aquilo sozinho. Tudo que a gente tem dele são algumas artes, alguns conceitos e até mesmo um pôster, mas nada acabou indo pra frente. E pelo visto o Selick até o momento não conseguiu tocar esse projeto sozinho. Com certeza se a Disney olhasse essa lista novamente hoje, tinha muita coisa que dava pra salvar, dava pra fazer as coisas diferentes e fazer acontecer, ou ao menos vender o direito dessas histórias pra outras produtoras, como a própria DreamWorks, como eu falei mais cedo, que poderia fazer um trabalho excelente em algumas obras. Mas no fim do dia foram todas essas escolhas da Disney ao longo dos tempos e até mesmo hoje em dia, que fizeram muitos fãs não gostarem mais tanto da produtora e terem problemas ali com as ideias que eles têm. Mas se tem algo que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir esse outro vídeo que tá aparecendo aqui pra você clicar, então aproveita, se inscreve, deixa o curtir, comenta alguma coisa e manda esse vídeo pra algum amigo, enquanto a gente fica aqui torcendo pra Disney melhorar um pouquinho e lançar filmes de qualidade novamente.